Senhor, o teu servo nesta noite. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco, amém? Louvo a Deus por mais uma oportunidade que nos concede de poder partilhar a palavra com os irmãos. Antes de eu ministrar a palavra do Senhor, os irmãos sabem o que está escrito aqui em cima, né? Aleluia. Eu gostaria que os irmãos falassem juntamente comigo 3 vezes esta palavra. Pode ser, irmãos? Então vamos. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, vossos lugares, como queiram. No Brasil temos mania de falar vossos assentos, mas aqui tem outra conotação. Mas os irmãos entenderam. Glória a Deus. O Senhor tem tocado no meu coração algo que eu acho de extrema relevância para partilhar com os irmãos. Algo muito importante. Porque nós sabemos quem é Jesus. Alguém um dia falou de Jesus para nós. Alguém partilhou Jesus para nós. Nem todos que estão aqui conheceram Jesus desde criança, desde quando os pais já estavam na igreja ou frequentavam uma igreja. Poderia ser pela igreja católica, romana, enfim, independente do que seja. Muitos somente ouviram falar, mas talvez nem sequer chegaram a viver um cristianismo puro, santo e agradável a Deus, como a palavra do Senhor nos descreve. Amém? E nessa noite, como eu pedi aos irmãos que mencionasse juntamente comigo este nome, Jesus é o Senhor. E realmente Ele é o Senhor. Nós só estamos aqui, nós só acreditamos na palavra de Deus porque nós sabemos que realmente Jesus, Ele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor dessa igreja. Ele deu a vida pela igreja. Como nós ouvimos hoje pela manhã, Jesus deu a vida pela sua igreja, deu a vida por todos. Não só pela igreja, mas por todos. Além de nós, há muitas outras pessoas que estão no mundo, que um dia, talvez por intermédio da nossa pessoa, cada um de nós que estamos aqui, podemos partilhar este Jesus para essas pessoas e elas venham ao conhecimento da verdade que é a palavra de Deus. E este Jesus que, como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele é o pão da vida. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, a palavra do Senhor diz que ele é a fonte das águas vivas. E como homem, ele foi filho de Maria, mas como Deus, ele é o Pai da humanidade. Esse Jesus que Isaías disse que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Eu esqueci e Pai da eternidade. Mas nós sabemos quem é realmente esse Jesus. E a palavra do Senhor descreve claramente que ele é o Verbo enviado de Deus, o unigênito do Pai, a primícia, ao qual um dia todo joelho se dobrará perante este Jesus que é Senhor. Aleluia. Ao qual o seu nome é poderoso, ao qual nós podemos clamar por este nome, o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Glória a Jesus. Mas sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 22, e versículos 41 a 46. Aleluia. Capítulo 22, versículo 41. Diz assim: Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho?
Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Até aqui. Aleluia. Eu pensei muito acerca desta frase, no versículo 42. Que pensais vós do Cristo? Que pensais vós do Cristo? É interessante, quando nós regressamos no texto, no capítulo 22 ainda, nós vemos três grupos de pessoas, religiosos daquela época. Primeiro, os herodianos, um partidarismo religioso que seguia Herodes e fazia tudo conforme ele mandava. Eram seguidores de Herodes, até mesmo alguns desses fanáticos ainda consideravam Herodes como o Messias. Também temos os fariseus, outra classe religiosa daquela época, que eram fanáticos e faziam de tudo para perseguir a Jesus. Eles eram tão ortodoxos que tudo o que eles faziam era somente pela aparência, para tentar enganar as pessoas, porque eles eram hipócritas. Os saduceus eram uma outra classe, só que esse era a nata daqueles grupos religiosos. Eram homens, sacerdotes, que serviam a Deus no templo, ao qual Herodes construiu. Esses homens, estes saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E não acreditavam em muitas outras coisas, não acreditavam nos anjos. Enfim, eles eram somente na letra, focado na letra da lei mosaica, e não dava atenção nos pormenores a qual a palavra do Senhor registrava. E o que nós vemos aqui são três questões que estes grupos religiosos levantam. Os primeiros são os herodianos, que chegam ao pé de Jesus e interrogam a ele, dizendo: é lícito nós pagarmos tributo a César? Jesus pede que eles trouxessem uma moeda, ao qual tinha ali estampado a imagem de César. E Jesus disse a eles: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Eu tive a pensar e refletir acerca disso. Por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque se Jesus optasse por que não desse o imposto, ele iria contra o judaísmo, contra a religião de Israel. E se Jesus dissesse ao contrário, que deveria não pagar tributo a César, eles iam entregar Jesus ao Império Romano para que ele fosse preso. Nós vemos esta questão, mas Jesus sabiamente disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ainda Jesus disse a eles: vocês são hipócritas, porque estão tentando-me. Porque Jesus sabia o que se passava no coração deles. O segundo grupo, os saduceus, foram ter com Jesus também e disseram: olha, na lei mosaica nós conhecemos um homem, uma família, que tinha 7 varões. Um casou com uma mulher, veio a falecer este homem, o outro filho, o segundo, assumiu a mulher, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, assim sucessivamente como está registrado na lei mosaica. E eles perguntaram a Jesus, na ressurreição, de quem ela seria mulher. E nós vemos que Jesus disse a eles: olha, não sabeis vós que vão ser como os anjos do céu, que não casam e nem se dão em casamento. Mais uma vez, Jesus tem sido tentado por estes homens religiosos daquela época. O terceiro grupo, os fariseus, também um rabino, um homem sábio da lei, chegou diante de Jesus e perguntou qual era o maior mandamento. E Jesus disse: amarás a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E o interessante é que depois Jesus inverteu a situação.
Jesus viu um grupo de fariseus e fez uma pergunta a eles. Como vemos no versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. 3 questões, ao qual Jesus indagou. A intenção de Jesus era não somente demonstrar que ele era o rei que haveria de vir, que era da linhagem, da descendência de Davi, mas a impressão é que nós notamos que Jesus, para além de dizer que era da linhagem de Davi, um sucessor do trono verdadeiro, puro, de sangue, era Jesus. Para além disso, Jesus disse que Davi chamou Senhor a seu Senhor. Isso está registrado no Salmo 110, no versículo 1, quando nós vemos Davi falando este salmo no intuito de dizer: Javé, Senhor, Jesus também Senhor, sucederia o trono de Davi, mas para além dele ser o rei sobre Israel, de descendência por causa do sangue, ele seria divino, a divindade de Cristo. Em Cristo havia toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Aleluia. E nessa noite, quero partilhar com os irmãos 3 perguntas, que essas ecoaram para aqueles tempos. Jesus fez essas perguntas para aqueles homens. Agora, o interessante é pensar que essa pergunta também foi feita aos contemporâneos de Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles deram algumas respostas dizendo: João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Então Jesus particularizou a pergunta e perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Aleluia. Jesus também passou por esse questionamento mediante aos discípulos, porque Jesus deu prova cabível de que ele era o Cristo. Jesus inúmeras vezes realizou tantos prodígios e milagres na presença dos seus discípulos. Eles contemplaram a magnificência da glória de Deus manifesta na divindade que estava em Cristo, porque ele tinha todo o poder dado por Deus. Ele era onipotente, ele era onipresente e ele era onisciente. Ele não era como continua sendo e até a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Em João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista diz, quando ele estava batizando ali os discípulos, chegou um que estava no meio deles, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, desde criança, quando ele estava no ventre de sua mãe, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo que estava em João Batista fez com que o menino saltasse dentro do ventre de sua mãe. E aqui, já em grande, João Batista pôde contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para João Batista, ele sabia quem era, ele já tinha um pensamento de quem Jesus era. Louvado seja o Senhor. Natanael, no capítulo de número 1, versículo 49 do Evangelho de João, quando ele é questionado quem era Jesus, ele diz: tu és o Messias, tu és o rei de Israel. Mais uma vez nós vemos os contemporâneos de Jesus dizer quem ele era. Ele era o Messias, o rei de Israel. O apóstolo Pedro, em Mateus, no capítulo 16, versículo 16, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E João também, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, ele diz: ele é o verbo de Deus. Aleluia. Os discípulos de Maús, como nós ouvimos hoje de manhã, no capítulo 24 de São Lucas, versículo 19, diz assim: Jesus o Nazareno, poderoso profeta, em palavras e obras. Os discípulos tiveram o privilégio de viver com Jesus, de saber quem Jesus era,
Saber que eles tinham Deus no meio deles. Alguém que realizava milagres. Alguém que conhecia a vida deles por dentro e por fora. Eles tiveram o privilégio de andar com Cristo. Eles tiveram o privilégio de ver, de contemplar os cegos vendo. Eles tiveram o privilégio de ver os paralíticos andando. Eles tiveram o privilégio de ver tantas coisas maravilhosas da parte de Deus. Eles tiveram o privilégio de estar no casamento em Caná da Galileia e ver a água transformada em vinho. Louvado seja Deus. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus continua realizando prodígios e maravilhas no nosso meio ainda. Depende daquilo que nós pensamos acerca de quem Cristo é para nós. Os inimigos de Jesus, se é que podemos dizer que ele tenha algum inimigo. Os demônios. Também diz em Marcos, no capítulo 1, versículo 24, quando Jesus estava a pregar numa sinagoga, os demônios que estavam naquele homem possesso disseram: bem sei quem és, o Santo de Deus. Os próprios demônios sabem quem é o Senhor Jesus Cristo, e eles creem e estremecem. Eles sabiam que Jesus era o Santo de Deus. Os soldados também, em João, no capítulo 7, versículo 46, quando estava sendo realizada a festa dos tabernáculos, os soldados disseram: jamais alguém falou como este homem, pois aquilo que Jesus falava era extraordinário, era magnífico, era algo sublime que ninguém sequer podia conter-se diante das suas palavras. Os samaritanos também, depois que a mulher samaritana soube quem era o Messias, quando ele estava naquele tanque em Samaria, aliás, no poço em Samaria, quando Jesus pediu para que desse-lhe para beber água. Nós vemos que quando Jesus contemplou a sua vida e falou das coisas que se passou na sua vida, ela foi ter com seus irmãos, os samaritanos, e ela foi falar de Jesus para eles. Mas eles não se contentaram com as palavras daquela mulher e quiseram saber quem era realmente, quem era Jesus. E diz que eles foram ter com Jesus, e eles disseram: realmente é o Salvador do mundo. Aleluia. Os samaritanos também tiveram o privilégio. Por que eu disse inimigos? Porque os samaritanos, eles eram considerados inimigos dos judeus, por causa que eles eram um povo misturado de judeus com os povos pagãos daquela época. Por isso, eles não eram muito bem aceitos pelos judeus. Judas Iscariotes também, em Mateus no capítulo 27, versículo 4, diz assim: pequei traindo sangue inocente. Ele sabia que Jesus era inocente, ele andou com Jesus, viu tantas coisas maravilhosas, mas ele estava tão cego que não contemplou realmente quem era Jesus. Pilatos também, em João no capítulo 18, versículo 38, Pilatos disse: não vejo nele crime algum, porque ele sabia que Jesus era inocente. O ladrão da cruz, ele disse: ele é o rei inocente e nenhum mal fez. E por último, o centurião: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Os contemporâneos de Jesus sabiam, eles pensavam quem era o Cristo. Eles conseguiam dizer com todas as letras e todas as palavras que realmente Jesus é o Senhor. Glória a Jesus. Outra coisa que eu quero falar juntamente com os irmãos nessa noite: o que pensa o mundo acerca de Jesus? O que o mundo pensa acerca de Jesus? No mundo cheio de incertezas, no mundo onde impera o racionalismo, no mundo onde impera tantas outras coisas de mal, que muitas das vezes querem negar as evidências divinas em Cristo, que querem negar que a palavra de Deus é a verdade, e tentam encontrar tantas coisas para dizer que a palavra de Deus é uma farsa, e não é a verdade, não é a palavra de Deus. E tentam encontrar tantas coisas para denigrir a imagem de Jesus, e falar que Jesus não é aquilo que os cristãos acham que é. Mas, dentre muitos desses homens, acham que ele era um filósofo, assim como Platão, Sócrates. Colocam Jesus no mesmo patamar que estes homens. Era apenas um filósofo, um homem que tinha
uma grande erudição. Era um homem que tinha grandes conhecimentos filosóficos. Falava de uma maneira que as pessoas se admiravam. É isso que o mundo pensa que Jesus era. Outra coisa que pensa que Jesus foi um herói, que marcou o seu tempo na história. E depois de nada disso mais serve para nada. Outros pensam que Jesus era um espírito evoluído, encarnado, um ser superior. Isso é outra mentira, outro engodo das falsas doutrinas que tentam enganar as pessoas, dizendo que Jesus não é o Senhor. E outros pensam que Jesus é uma lenda, pensam que Jesus é apenas um mito, é uma fantochada que realmente não existiu, que Jesus não é nada. Mas nós, o que nós pensamos de Cristo? O que nós pensamos acerca de Jesus? O que Jesus é para nós? Aleluia. Isto é que me choca. O que realmente é Jesus para nós? Será que nós estamos dando o devido valor à pessoa de Jesus? Será que quando nós viemos à casa de oração, nós damos-lhe devida reverência? Irmãos, isto é chocante. Porque a pessoa de Jesus, Ele é Senhor, Ele é Deus sobre as nossas vidas. E nós devemos lhe obediência, como nós falamos hoje de manhã. Aleluia. Eu fico a pensar, enquanto eu estou a lembrar disso, o salmista, uma coisa que ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, para vir à casa do Senhor não tem que ser um peso ou um fardo para as nossas vidas. Nós devemos ter prazer em estar na casa do Senhor dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. O que pensamos acerca de Jesus? O que realmente Jesus é para nós? Será que nós sabemos que Jesus, Ele é um Deus? Será que nós sabemos pela palavra? Nós sabemos na teoria, mas e na prática? Que Deus nos ajude. Porque, irmãos, saber aquilo que Jesus é de tamanha relevância, porque isso tem um significado tão grande para nós, que envolve algo eterno, muito para além daquilo que nós imaginamos. E a nossa vida depende disso, porque há um caminho a prosseguirmos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho de vida eterna, o caminho de perdição eterna. Somente em Jesus nós podemos seguir o caminho da vida eterna, porque só nele está a vida eterna, e só Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é de tamanha relevância para nós. Os fariseus estavam enganados, estavam tão cegos, que não conseguiam contemplar a divindade de Cristo. Jesus usou o texto de Davi, dizendo que ele chamou o Senhor a seu Senhor. Mas eles estavam cegos, que não conseguiam ver quem era realmente Jesus. E o que realmente é Jesus para nós, irmãos. O cristianismo não é brincadeira. Seguir Jesus não é brincadeira, irmãos. Seguir Jesus é algo sério. É coisa séria nós seguirmos Jesus. Quando nós tomamos a iniciativa de seguir a Jesus, é levar as marcas, é tomar a sua cruz e segui-lo. Por vezes, vem lutas, vem provações, vem muitas coisas difíceis sobre nossas vidas. Mas uma coisa é certa, Ele está conosco. Ele está conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós pensamos acerca de Jesus? O que nós pensamos acerca de Jesus? Nós vemos tantos discípulos contemplando e vendo aquilo que Jesus era para as suas vidas. Bem sei que és Senhor. Tu és o Cristo, o enviado de Deus. E nós vemos inúmeras revelações de Jesus reivindicando a sua divindade. Jesus diz: eu sou o Messias. Ele também disse: eu sou o pão da vida, quando ele multiplica os pães. As pessoas estavam tão focadas nos pães que estavam se alimentando ali e esqueceram
que realmente Jesus era o pão da vida. E Jesus ensinou uma grande lição para eles, que Ele era o pão da vida. Jesus também disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas. A igreja, ela não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus. E Ele deu a sua vida por ela. Glória a Jesus. Jesus também disse: eu sou a luz do mundo. Isso, quando houve a festa dos tabernáculos, quando estava para acabar as festas dos tabernáculos, no capítulo 7 do Evangelho de João, as luzes ficavam acesas até o último dia, para o outro dia, mas depois apagava. Então Jesus quis dizer que Ele era a luz do mundo que continuava brilhando. Ainda que aquela luz daquela festa se extinguisse, Jesus iria continuar brilhando. E Jesus continua brilhando. Ele é o sol da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse também: eu sou a videira verdadeira. Somente por intermédio de Jesus nós podemos dar frutos. Nós podemos produzir frutos. Nós podemos trazer um crescimento à obra de Deus. Jesus deu exemplos da sua divindade. Assim como Jesus demonstrou para os fariseus, chamou-lhes a atenção muitas das vezes para que eles deixassem a cegueira espiritual na qual eles estavam mergulhados. Jesus constantemente tem falado conosco, irmãos. Por vezes, podemos estar na casa de Deus, sentado aí no banco. Às vezes começamos a pensar: parece uma grande seca. Quando é que vai acabar a pregação para mim ir embora? Já não... Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, nós não pensarmos assim. Porque é a palavra de Deus. Ela é a verdade, irmãos. Enquanto eu estou a falar isto, me vem à memória quando Esdras abriu o livro diante do povo. No capítulo 4, Neemias. Aliás, capítulo 8, versículo 4. O 4 e 8, agora não me recordo. Mas diz o texto que quando ele abriu o livro da lei, todos se colocaram em pé. E ele leu o texto bíblico, a Torá, a lei do Senhor. Leu ali muito tempo. Eles ficaram em pé ouvindo a palavra de Deus muitas horas. E não se cansavam. E se regozijavam e se alegravam por ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Que Deus nos ajude a saber o que realmente nós pensamos acerca de Jesus. Quando nós se reunimos na sua casa. Irmãos, aqui não é para nós brincarmos de ser crentes, irmãos. Me perdoe, talvez eu estou sendo um bocado duro. Mas a palavra de Deus, ela me incomoda muitas das vezes. E eu falo para mim, primeiramente para mim. Nós temos grandes responsabilidades diante de Deus. Grande responsabilidade nós temos diante de Deus, porque um dia Ele vai trazer tudo isto a juízo. Por vezes passamos desapercebido com as coisas, porque entra dia, passa dia, continuamos na mesma. Parece que nada flui. Parece que não acontece nada. Vai entrando na rotina. Vai ficando monótono. Mas Deus, Ele não muda. Ele continua o mesmo. O que Ele era no passado, Ele é hoje e será eternamente. E se Deus está me usando para falar nessa noite conosco, é porque Ele está incomodado conosco. Nós não podemos estar no comodismo, no sono letárgico. Até parece que nós se reunimos para nada. Desculpe a expressão. Mas, irmãos, coisa séria, nós estamos na presença de Deus. Nós, quando viemos à casa de Deus, nós devemos ter salmos. Nós devemos ter hinos de adoração ao Senhor. Em gratidão a Ele por aquilo que Ele é.
Não por aquilo que Ele faz por nossas vidas, mas por aquilo que Ele é. Porque as outras coisas, como os irmãos leram aqui, falaram aqui, salmodiaram aqui, as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. É por isso que nessa noite o Senhor tem me incomodado tanto para falar acerca da sua divindade, que Jesus, Ele é o Senhor da sua igreja, Ele morreu, Ele deu a sua vida por nós, irmãos. Por isso, uma vez mais, o que o Senhor Jesus é para nós? O que nós pensamos ser o Cristo? Jesus perguntou isso duramente para os fariseus: que pensais vós ser o Cristo? O que vós pensais ser o Cristo? O Cristo está aqui na frente de vocês, mas vocês parece que não vê. O que pensais vós ser o Cristo? Jesus, Ele está aqui, irmãos. A presença dEle está aqui através do seu Espírito Santo. Aleluia. E a nossa vida depende totalmente dEle. Por mais que a circunstância não seja das melhores, mas se Ele é o Senhor da nossa vida, Ele vai nos ajudar e vai nos abençoar. Aleluia. No momento de tempestade, é um momento de oração. Em meio à tempestade, é quando muitas das vezes nós louvamos ao Senhor. No meio da tempestade, as circunstâncias são das piores. Vêm os relâmpagos, vêm os trovões, tudo fica negro. Parece que não há uma luz no fim do túnel, parece que está tudo para se perder. É o momento da tempestade, é o momento que nós mais se aproximamos de Deus, porque nós nos sentimos frágeis e dependentes dEle. Agora, quando chega a calmaria, aí fica perigoso. Quando chega a calmaria é que fica perigoso, porque já deixamos de ir aos cultos. Vai pregar um pastor fulano de tal, eu vou assistir aqui na internet. Vou assistir aqui na televisão. Sou mais abençoado aqui do que lá na igreja. Irmãos, isso é uma mentira, irmãos. Nós devemos se reunir na casa do Senhor como corpo de Cristo. Jesus, Ele é o cabeça. Aleluia. Jesus, Ele é o cabeça desta igreja. Foi Ele que morreu por cada um de nós. Ele deu a sua vida na cruz por cada um de nós. Ele é o cabeça da igreja. Glória a Deus. E não pensemos isso. A melhor coisa é nós estarmos juntamente com os nossos irmãos e convivermos uns com os outros. Porque nós somente assim unidos, nós estaremos buscando a Deus no propósito. Aleluia. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Mas ela só não prevalece, o inferno só não prevalece, quando nós estamos em comunhão com os outros. Quando nós estamos vivendo a unidade do corpo de Cristo, amando uns aos outros, chorando com os que choram, alegrando-os com os que se alegram. Aleluia. Isso depende daquilo que Jesus é para nós também, daquilo que nós pensamos que Jesus é para nós. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Nós devemos estar na casa de Deus buscando o Senhor. Por vezes, quem sabe, estamos no culto, mas falamos, a mensagem não é para mim. É para fulano de tal. Deus está picado em um outro fulano de tal. A palavra é para nós, irmãos. Deus está falando conosco, está falando comigo primeiro, para nós revermos os nossos conceitos, pesarmos numa balança tudo aquilo que nós temos feito verdadeiramente para Deus. Se realmente nós sabemos realmente quem é o Cristo para nós. Será que nós estamos vivendo realmente aquilo que Cristo viveu? Isso me custa, irmãos.
Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus amava as pessoas. A vida de Jesus era ganhar pessoas. Não havia uma pessoa que se chegasse diante de Jesus e saísse do jeito que chegou. Algo mudava na vida dessa pessoa. Ou para bem ou para mal. Vemos o caso de Judas, uma pessoa que estava próximo de Jesus, andou com Jesus, contemplou tantas coisas que Jesus fez, mas parece que não lhe serviu de nada. Há duas situações, para bem ou para mal. Por isso que Deus nos ajude, quando chegar o dia do juízo, o Senhor dizer: bom está, servo bom e prudente. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Ou então, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que tenho vos preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, é sério servir ao Senhor, irmãos. É sério. Talvez nós vivemos no mundo, nós contemplamos uma crise que está por toda a Europa. O mundo está propício para que se levante o anticristo, por exemplo. Talvez não seja agora, seja no futuro próximo. Mas, irmãos, nós devemos estar preparados para não ser pego de surpresa. Todas as coisas à nossa volta mostram que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E Ele prometeu que viria buscar. Atos capítulo 1, versículo 11. Prometeu. Ele vai voltar buscar a sua igreja. Mas a questão é para nós. Muitos pensaram muitas coisas acerca de Cristo, mas no entanto todos reconheceram a sua divindade. O próprio Cristo declarou muitas coisas a seu respeito na sua autorrevelação pessoal de sua divindade. Portanto, sabemos que nós somos pecadores, mas Jesus, Ele é um grande Salvador. Ele pode perdoar-nos se verdadeiramente nós nos arrependermos dos nossos pecados. E a palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. É mentiroso. Todos nós pecamos todos os dias. A mensagem talvez tenha sido dura, irmãos, mas Deus falou tanto comigo acerca disto. E eu acredito que era isso que Deus queria falar conosco nesta noite. O que pensa? Daniel, o que tu pensas que eu sou? O que pensas tu de mim? Irmãos, antes de eu orar, curva sua cabeça por uns instantes e fala com Deus. Faça essa pergunta para si. O que pensas? O que pensais vós de Cristo? O que pensas tu de Cristo? Começa a falar com Deus. Aleluia. Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Glória a Jesus. Bendito é teu nome, Senhor. Tu és o Senhor, Jesus. Tu és o Senhor. Senhor, tu está nos incomodando, Senhor, porque falta algo, Senhor, da nossa parte, Deus. Que nós possamos rever em que temos falhado, Senhor. Tu pagaste um alto preço, Jesus, na cruz do Calvário, Senhor. Tu nos amou primeiro, Senhor. Tu te entregaste, Jesus. Custou tanto, Senhor, mas Tu foste, Senhor, por amor a nós, Pai. Olha, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Que pensais, vós de Cristo? Que pensamos nós do Senhor Jesus? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos colocar de pé, irmãos. Antes de eu orar, eu gostaria de chamar o grupo de louvor para cantar mais uma música. Glória a Jesus.
Aleluia. Eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer entregar a tua vida a Cristo. Não percas a oportunidade. Jesus está falando contigo. Aleluia. Enquanto eu estava a pregar aqui, a palavra de Deus entrava no seu coração que tu até tremia no banco. Tu sabes que Jesus está falando contigo. Aleluia. Por isso não endureças o teu coração, porque Jesus está te chamando. Ele te ama. Ainda que as pessoas que andam à sua volta não vejam nada em ti, Jesus vê algo especial em ti. Aleluia. Enquanto muitos criticam você por ter vindo numa igreja evangélica, e chega a até dizer, olha, tu vais naquele pessoal meio passado, meio maluco. Aleluia. Mas Jesus, a palavra de Deus diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Aleluia. E Jesus manda dizer para ti o que pensa tu de mim? Aleluia, porque Ele te ama. E tu está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Aleluia. Enquanto eles vão louvar, retira o teu lugar e vem aqui à frente aceitar Jesus como seu Salvador. Faça isto, não deixa para depois. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus falou contigo. Faça isto. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Em nenhum outro há salvação, somente nele. Somente Jesus, somente Jesus. Só nele há salvação. Tu podes ir em qualquer lugar, em qualquer outra religião do mundo, não vai adiantar, é somente em Jesus. Aleluia. Por isso, Deus está falando contigo. Ele te ama. Ele tem cuidado de ti. Aleluia. Hoje é dia oportuno para tu se derramar e aceitar a Jesus como teu Salvador. Faça isto, não endureça o teu coração. Quando ouvirdes a palavra de Deus, ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Aleluia.
Eu quero orar por nós nessa noite, porque Deus tem falado aos nossos corações de uma maneira especial, porque ninguém melhor do que Jesus ama a sua igreja, ninguém melhor do que Jesus para sarar as feridas da sua igreja, ninguém melhor do que Jesus para cuidar das suas ovelhas. Aleluia, porque Ele é o bom pastor, e Ele está aqui nessa noite. Eu acredito, irmãos, que muitos aqui vão sair mudados. Esta palavra vai ficar martelando no seu coração, e tu vais lembrar e pensar o que realmente Jesus é para ti, o que Ele significa para ti. Será que Jesus é tão importante na sua vida? Aleluia, aleluia. Ele está vendo as tuas lágrimas. Aleluia, Ele está contemplando lágrimas aqui. Deus Pai, eu te glorifico, Senhor, nessa noite pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor, e penetra até a divisão da alma, do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E ela jamais volta para ti vazia, Senhor, sem antes cumprir o propósito pelo qual o Senhor tem designado, Deus. Eu apenas sou um porta-voz, Senhor, seu, um atalaia, Senhor, para avisar a tua igreja, Senhor, dos perigos que estão à nossa volta, Senhor. Porque sabemos que o nosso adversário ruge como leão, buscando a quem possa tragar, Senhor. Mas tua palavra nos diz para nós sermos sóbrios e vigilantes, Senhor. Que nós possamos estar preparados dias após dia, Senhor. Não somente no alimento da tua palavra, que nós possamos também estar preparados, Senhor, com a oração, Deus. Buscando a ti continuamente, se relacionando contigo, Senhor. Falando contigo, Senhor, tendo intimidade contigo, Senhor. Porque somente assim, Senhor, poderemos contemplar a tua glória e veremos os sinais e prodígios e maravilhas que tu fazes no meio da tua igreja, Senhor. Porque a tua palavra diz que os sinais seguiriam aos que creem, e nós cremos no teu nome, Senhor, e sabemos que o teu nome é poderoso, Senhor, para realizar tudo aquilo, Senhor, que nós nem sequer imaginamos ou pensamos, Deus. E se nós cremos, Senhor, nós devemos confiar e saber, Deus, que tu vai abrir porta onde não tem porta, e que o Senhor vai curar os enfermos, e que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo, e que o Senhor vai realizar milagres e prodígios e maravilha no meio do teu povo, e todos nós saberemos que tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que está conosco continuamente, Senhor. Nós te amamos, Senhor, do fundo da nossa alma e do nosso coração, porque nós cremos na tua palavra, e sabemos, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Ainda que uma mãe possa abandonar o filho que mama, o Senhor todavia não abandona. O Senhor cuida, o Senhor zela por cada um de nós. Deus, que nós possamos estar, Senhor, continuamente na tua casa, não por obrigação, Senhor, ou por algo rotineiro, mas que nós possamos estar na tua casa por amor a ti, Jesus. Que nós possamos alegrar em estar na tua presença, Senhor. Que nós possamos se alegrar, Senhor, de ouvir a tua palavra e sair daqui feliz e contente, sabendo que o Senhor é Deus na nossa vida e que o Senhor fala conosco. Aleluia, Jesus. Que nós realmente possamos pensar quem o Senhor é para nós. O Senhor é o Deus da nossa vida, é o Senhor divino, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és santo, tu és o Filho unigênito do Pai que foi enviado e morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai como nosso advogado intercedendo por nós. Ainda que o adversário, nosso inimigo, tenha nos acusado, o Senhor está nos advogando no céu, comprou a nossa causa, e o Senhor hoje tem falado conosco de uma maneira especial. Ainda que muitos religiosos tentaram Jesus de muitas maneiras, tentaram Jesus de todas as formas possíveis, mas eles acabaram se perdendo no vosso engodo.
Mas nós, Deus, cremos na Tua palavra. E sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco. E o Senhor está falando: o que pensais vós de mim? Eu sou o vosso Deus. Eu estou convosco. O Senhor está falando continuamente isso para nós. Deus, que nós possamos dar crédito à pregação da Tua palavra. Que nós possamos dar devido valor, Deus, à Tua palavra. Porque ela fala conosco e nos estimula a vivermos, Senhor, uma vida digna, uma vida reta, Senhor, diante de Ti. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado pela Tua igreja e por aquilo que o Senhor vai fazer. Porque Deus é o Senhor que cuida dela, Senhor, da Tua noiva, ao qual o Senhor comprou com o Teu sangue. Foi o Teu sangue, Jesus, vertido na cruz do Calvário. E o Senhor nos ama. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, Jesus. Esta é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Deus falou contigo. Tu sabes disso. Eu queria insistir mais uma vez. Desculpa, irmãos, mas eu preciso insistir. Aleluia. Eu estou me comovendo porque Deus falou com alguém aqui. Ele está te dando a oportunidade de fazer parte dessa família, do corpo de Cristo. Jesus está falando com alguém aqui, irmão. Me desculpa, mas eu tenho que falar. Aleluia, Ele te ama tanto. Aleluia, Ele te ama tanto. Não saia daqui. Mesmo que não seja agora, não queira falar em público, mas procure o pastor da igreja e fala com ele, com a irmã Nélia. Mas saia daqui com Jesus na tua vida. Ele sendo teu Senhor, Ele sendo teu Deus. De uma coisa tu pode ter certeza, a tua vida vai mudar. Deus fez isso com a minha vida há 13 anos atrás. Eu andava sem rumo, andava perdido, estava com depressão, meus pais haviam se divorciado há pouco tempo. Eu queria dar cabo da minha vida. Mas um dia Jesus falou comigo e minha vida mudou. Deus pode fazer isso com a tua vida. Lembre-se disso. Aleluia. Que Deus os abençoe.